ao vivo. Estamos ao vivo aí, pessoal, pelo Facebook. Graça e paz, boa noite. Estamos entrando aí também pelo Instagram. Boa noite, estamos ao vivo aí. Graça e paz, pessoal. Boa noite nessa quarta-feira aí, agraciada por Deus. Novamente na live da Comunidade Católica Alicerce, né, Amanda? Boa noite, sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui com você nessa noite. E vamos ver o que Deus tem preparado para esse momento, né? Aquilo que é a graça dele agindo nas nossas vidas, agindo aí na nossa história e diante de tudo aquilo que a gente se propõe, né? Com certeza. Gente, nós aqui da Comunidade Alicerce, como vocês já sabem, a gente vai atualizando vocês. Nós estamos aí trabalhando bastante aí com a construção, né, mas com a graça de Deus, a realização de mais um projeto da Comunidade Alicerce. O Helder acabou de entrar aí e dar um joinha, né, Helder? Boa noite, graça e paz. O Helder é um dos colaboradores, né, o que vem dar essa nova cara para a comunidade, fez toda a pintura aí pra gente. Então, dessa forma, a Comunidade Alicerce vai caminhando. As pessoas vão passando aqui pela nossa sede e vão encontrando uma nova comunidade. Eu acho isso muito interessante, né? Quando as pessoas, um mês que as pessoas, alguns amigos nossos, não estiveram aqui na sede, gente, quando eles passaram depois de um mês, eles já sentem essa diferença e eles encontram uma novidade, cara. E essa novidade é a expressão daquilo que nós precisamos ser. As pessoas precisam olhar para nós, agora que nós entramos aí num tempo, né, caminhando para um tempo pós-pandemia, as pessoas precisam encontrar uma novidade em nós, né? Sim. E diante dessa realidade, né, que a gente, aproveitando aí a presença do Helder com a gente, a cada encontro que a gente tem aqui na nossa sede, que as pessoas vêm para conhecer, vêm para visitar, para ajudar no trabalho, para fazer alguma doação, essa percepção que eles têm daquilo que é físico reflete aquilo que nós temos construído enquanto comunidade, né? Desse nosso desafio de a cada dia dizer sim ao nosso chamado, à nossa missão e principalmente, gente, da partilha que nós fazemos de vida. Porque se fosse só por nós não conseguiríamos alcançar o nível que nós estamos, né? Nesse momento nós estamos falando de coisas físicas, de pintura de casa, de construção. Mas assim, se hoje a Comunidade Alicerce é aquilo que nós somos, é pela graça de Deus e pela colaboração de cada um desses amigos, né? A todos vocês que fazem parte dessa história, fazem parte dessa missão, que colaboram das inúmeras formas que a gente encontra, é você que faz essa comunidade acontecer juntamente com a graça de Deus. Então, Helder, mais uma vez, muito obrigada. Deus o abençoe e que essa bênção se estenda também a todos vocês que, participando dessa live, fazem a comunidade acontecer também. Porque essa é uma missão que é pertencente à nossa comunidade e que é característica também da nossa comunidade. Então, muito obrigada. Seja bem-vindo. Gente, a Amanda estava falando dessa questão, já entrando um pouco, vamos rezar, aguenta aí, vamos rezar, mas é que a gente, né, na introdução, o pessoal vai entrando aí, a gente vai atualizando e também já vai passando um pouco do nosso carisma, da forma que nós vivemos a nossa espiritualidade aqui na Comunidade Alicerce. E olhando para essa questão material, é justamente aquilo que nós precisamos trazer interiormente, né? Nós precisamos fazer essa experiência de novidade, daquilo que é externo muitas vezes em nós, mas dentro de nós está nessa busca de algo novo. E é justamente um pouco do tema que nós vamos entrar, porque nós vamos falar da vida, gente. Né? A vida é um tema tão complexo. Né? Hoje falar sobre vida tem tanta ramificação para falar da vida, mas a gente queria falar da vida na missão, uma vida que ela é uma vida de doação, uma vida entregue ao outro, né? Entregue para aquilo que de fato tem uma serventia nesse mundo, né? Então, vamos começar aí, o pessoal já entrou algumas pessoas aí pelo Instagram, pelo Facebook, nós vamos começar aí pedindo essa graça de Deus. Assim como nós começamos falando da nossa sede, quando as pessoas entram aqui depois de um mês, 2 meses,
as pessoas encontrem essa novidade. Vamos pedir para que o Espírito Santo também faça de nós pessoas novas, pessoas renovadas, pessoas que de fato saiam dessa pandemia ou pós-pandemia ou nesse tempo, não sei qual é a forma que você considera esse tempo que nós estamos vivendo nos últimos tempos, mas que nós possamos sair pessoas novas, que as pessoas possam enxergar em nós a novidade interior, um fruto novo, uma disponibilidade nova para viver a vida, para esse enfrentamento da vida, para esses desafios diários que a vida nos impõe. Então vamos pedir para que esse Espírito Santo nos ajude e nos fortifique, para que encontremos então a vontade de Deus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, que Maria Santíssima possa, nesse momento, estar intercedendo pela nossa comunidade, através dessa live, para a vida de cada um de vocês, que Maria Santíssima possa nos proteger, nos guiar de todas as ciladas do inimigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novamente, pessoal, seja bem-vindo. Já deixo o convite para você que está no Facebook. Gente, compartilha aí, faça uma sala de vídeo, faça com que essa live de hoje chegue no coração das pessoas. Você talvez conheça pessoas aí que perderam esse sentido real da vida, né? Hoje se perguntam por que eu existo, por que eu estou nesse mundo, e talvez você possa ajudar essas pessoas direcionando essa live, né? Então, abre uma salinha de vídeo aí, ou você que está no Instagram, vai lá no direct, lá, aquele aviãozinho lá, manda para um amigo, para uma amiga, e vamos embora, vamos partilhar da palavra, vamos fazer essa experiência com Deus. O nosso tema de hoje, vida é missão, vida é missão. A gente quer trazer aqui nessa noite uma reflexão do que essa vida, né, que a gente diz aqui, que a gente almeja, que a gente tanto busca. Hoje eu falava, né, dessa questão da falta de sentido para a vida. Eu não sei se muitos aí conhecem, quem conhece, mas eu estou no último ano de psicologia, pela graça de Deus. E nesse processo que eu tenho feito do TCC, a gente precisa elaborar um artigo. E para isso eu tenho que fazer uma pesquisa muito bem aprofundada. E eu escolhi uma temática sobre a vida humana, que parte dessa questão do sentido, mas dessa dignidade do homem, dessa humanização. É até estranho, né, a gente falar do ser humano e ter que dizer novamente de uma humanização do ser humano. Como se o ser humano já não fosse, né, humanizado, né? E é justamente esse o ponto que a gente quer trazer nessa noite, né? Não somente do aspecto da psicologia, mas isso faz parte de cada um de nós. O aspecto psicológico, ele precisa ser olhado com muito cuidado, com muito carinho. E na palavra de Deus a gente vai ver que Jesus não negligenciou, Jesus não negou a área psicológica do ser humano. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que vocês possam compreender um pouco daquilo que eu vou falar. Essa questão de humanização do ser humano se tornou algo muito presente hoje na sociedade, talvez até você já tenha ouvido falar. Né? Quando se fala em humanização hoje, as pessoas pensam assim, é a política do SUS, que tem lá humaniza SUS, um atendimento humanizado e tudo mais. Isso também quer dizer com relação à vida, com relação a esse aspecto humano. Mas dessa humanização que a gente quer trazer nessa noite é justamente esse aspecto próprio do ser humano,
de trazer de volta essa dignidade que é própria do ser humano. Que aí a gente vai perceber, né, esse tempo de pandemia, a gente sabe que não foi uma vontade de Deus esse acontecimento mundial, esse problema que assolou a sociedade toda, mas de todo mal, né? Muitas pessoas dizem de todo mal, Deus tira um bem, Deus jamais nos abandona, Deus jamais nos lançou nesse mundo por acaso e nos deixou aqui a ver navios, a se vir aí e enfrenta as pancadas da vida. Pelo contrário, Deus está a todo momento se manifestando nas nossas vidas. E esse tempo de pandemia, ele foi favorável para isso, ele nos revelou muitas coisas que antes da pandemia nós não conseguíamos ver. Talvez por não querer ver, talvez por não perceber, talvez por... Enfim, seja qual for a justificativa que nós usemos para isso, nessa pandemia, o fato de nós estarmos mais restritos, mais dentro de casa, hoje com uma liberdade um pouco maior, né? Comércio aberto, uma possibilidade maior de movimentação na sociedade, mas esse tempo todo revelou para nós muitas coisas que nós fechamos o olho muitas vezes para perceber do nosso cotidiano. E a gente percebe assim que diante de tudo isso que a gente vem vivenciando com a pandemia, essa necessidade da humanização do ser humano ficou gritante, porque aí a gente vê essa falta de sentido, porque muitos perderam o trabalho, o emprego, aquilo que todos os dias, né, às vezes até reclamam, né, nossa, tem que trabalhar, e hoje, de repente, está desempregado, fala assim, não tenho mais o que fazer. Eu tenho saudade daquele tempo onde eu vivia essa rotina desgastante, né? Para que eu sirvo, né? Hoje, geralmente, as perguntas que a gente escuta é nesse sentido. Mas se eu não estou trabalhando, se eu não estou estudando, se eu não sigo essa rotina, qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Por que tem que ser desse jeito? E a gente vai percebendo que aquilo que é do ser humano, esse valor, essa identidade, essa dignidade do ser humano, ela foi, assim, dissolvida nessas atividades. Eu não estou dizendo, gente, que não é para a gente trabalhar, que não é para a gente estudar, que não é para a gente se divertir. Pelo contrário, tudo isso é muito necessário. Mas, quando essas questões, quando essas atividades, elas assumem um lugar que é próprio da vida humana, gente, pode ser o melhor emprego, pode ser o melhor amigo, pode ser a melhor festa, que em algum momento esse vazio vai existir. Porque dentro de cada um de nós, na vida de cada um de nós, existe essa necessidade daquilo que vai além de nós. Se eu deposito toda a minha vida num trabalho, quando eu perder esse trabalho, acabou minha vida. E veja que não acaba, porque daí a pessoa continua se perguntando, continua frustrada diante das situações, e ela vai perdendo o sentido. E aí todas as outras coisas perdem ainda mais o sentido. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que diante das situações que nós devemos e podemos buscar nas nossas vidas, que é o trabalho, o estudo, as amizades, a diversão, o lazer, tudo isso é muito necessário e essencial. Mas nada disso pode tomar o lugar da vida, que é aquela vida que o próprio Cristo nos deu. Quando nós fomos chamados no nosso nascimento à existência, a essa vida, como eu disse, Deus não nos lançou aqui, vou escolher isso daqui para botar na fornalha. Não foi isso, gente. Deus escolheu cada um de nós com uma missão. E aí faz sentido a gente falar de missão. Porque se eu deposito a minha vida em um trabalho somente, na atividade que eu faço, na pessoa com quem eu convivo, enfim, em todo esse resgate que a gente fez aqui do que é a sociedade hoje, se a minha confiança, se a minha vida, se o meu sentido está pautado só nessas situações, se eu perco alguma delas, eu perco a minha vida. Eu perco o sentido da vida. E é o que tem acontecido. Como eu disse, eu sou estagiária também de psicologia e eu tenho ouvido isso, né, nos atendimentos que a gente tem feito. É chocante até de ouvir aquilo que a pessoa consegue trazer, porque não trabalho mais, não estou estudando, eu fico em casa, às vezes eu faço isso, de vez em quando eu encontro uma pessoa, mas assim, para mim está tudo muito vazio, está tudo muito vago. Então você percebe que nada dessas coisas preenchem totalmente aquilo que nós somos, porque
né, eu não me lembro agora qual foi o santo. Enquanto nós não encontramos a Deus, a nossa alma não vai descansar, gente. E a nossa vida só tem sentido quando nós encontramos a Deus. Quando a gente encontra essa revelação divina no nosso dia a dia, para que a gente não se perca, para que essas atividades sejam um complemento dessa vida fundamental que Deus nos deu. A vida, hoje, a gente vai vendo essa correria de vida, e quando você falava dessa pandemia, onde a gente teve que parar tudo, é justamente a gente percebeu que a gente vivia ao contrário, a gente passou a trocar a situação da vida. Né? O que era acessório da nossa vida começou a virar fundamento para a própria existência. Então, aquilo que nós precisaríamos conquistar para gerar vida em nós, virou o contrário. Nós precisamos de tantas coisas, né? De tantas trabalho, é faculdade, é carro, é as coisas da moda, é tudo isso para a gente ser. E não ao contrário, eu sou para desfrutar daquilo que eu posso usufruir desse mundo, né? O que eu posso ter de fato nesse mundo como material. Mas eu preciso ser para encontrar um sentido naquilo que eu conquistei, naquilo que eu faço. E quando eu tenho todos esses artifícios para me construir, né? Eu estou me construindo. Quem é o anjão? O anjão é o cara que trabalhou na Confab, o anjão é o cara que faz inglês, o anjão é o cara que tinha um carro do ano, o anjão... E daí a gente nos caracteriza a partir daquilo que nós, né, temos como material. E quando nós não temos, consequentemente, a gente perde o sentido da nossa existência. Por quê? Não, o que eu tenho é a partir de mim. E se eu não tiver, eu continuo sendo eu mesmo em busca. Né? Porque eu também não vou parar, né, diante das realidades, eu não posso parar, entendeu? Eu me acomodo também, eu não vou ter nada mais, vou viver, né, nesse mundo de uma forma inexistente também, como um andarilho que vai andar pela rua sem sentido da vida. Não! Quando eu não tiver, eu estou sempre em busca. Mas o meu próprio eu, o meu próprio ser, precisa ser, gente, muito bem definido. Né? Definido no que sentido? Dessa busca constante daquilo que eu vim fazer nesse mundo. Daquilo que é o meu chamado. E daí que a gente entra na questão desse chamado de Deus. Né? E é por isso que eu só vou ter um sentido do que eu vim fazer nesse mundo quando eu encontro com esse chamado de Deus. Quando eu encontro esse meu fundamento de que eu vim de Deus. Né? Eu vim de Deus. E eu vindo de Deus, consequentemente, a ação de Deus em mim me faz ser naturalmente, humanamente. É natural, né? É uma ação natural. Sim. Eu estava me lembrando aqui de um dos livros que eu estava lendo, e esse livro ele consegue esclarecer assim, muito bem o que é essa vida humana no sentido psicológico, né? Como eu disse, que é algo fundamental para que a gente compreenda aquilo que é propriamente humano, né? Daquilo que nós somos constituídos. Esse livro vai mostrando assim, qual é a diferença do ser humano para todas as outras coisas que existem no mundo. E por que essa necessidade de ter coisas, né? A partir dessa experiência, dessa distinção do ser humano para um cachorro, do ser humano para uma planta, do ser humano para, enfim, de todas as outras coisas do qual o ser humano é diferente, existe algo que caracteriza, que é fundamental para que a gente se perceba enquanto pessoa, enquanto ser que decide diante das situações. Porque a gente tem o trabalho, a gente tem o carro, a gente tem as questões materiais, a gente tem a vida aí que nos provoca a cada instante. E diante disso tudo, gente, nós já ouvimos falar muito, né? Instinto materno, instinto paterno, é o instinto de salvar a vida e tudo mais. Existe sim essa provocação, né? Esse impulso que a gente tem diante de algumas situações. Mas entre esse impulso que a gente tem e a nossa ação, existe uma decisão que somente aquele que tem consciência dessa vida que vem do profundo do nosso ser, que nós cristãos acreditamos que é vinda de Deus,
dessa experiência que nós fazemos diariamente, de encontro com Cristo, somente a partir da percepção dessa vida fundamental que há em cada um de nós, é que a gente vai conseguir agir com o instinto materno, porque senão a gente não vai estar vivendo como pessoas e a gente vai estar muitas vezes pensando assim, mas por que Deus não ajudou? A gente, né, aqui em Penda, a gente tem percebido que tem acontecido muitos acidentes, né, de carro, de moto, enfim. E eu estava pensando a respeito disso, né, eu estava refletindo disso. Falei, nossa, mas existem regras, né, para você dirigir, você aprende a dirigir, você aprende a controlar o veículo, existem os sinais de trânsito para nos ajudar e mesmo assim muitos acidentes acontecendo e muitas coisas, até mesmo mortes, né, acontecendo diante dessa realidade. E a gente trazendo isso para a nossa vida, para a gente perceber aquilo que é essencial nosso, de seres humanos, de pessoas diante desse projeto de Deus. Gente, Deus criou o mundo com todas as leis. Não só lei assim, você vai obedecer e pronto, mas assim, a lei daquilo que dá ordem ao caos que é o mundo. Né? Existe uma ordem natural no mundo. Existe uma ordem natural em cada um de nós. E se nós ultrapassamos o limite dessa ordem, essa vida que é essencial em nós, ela desaparece. Aos nossos olhos, né? Ela continua existindo. Porque se hoje você está aí ouvindo essa live e nós estamos aqui fazendo, essa vida essencial que é dada por Deus existe em cada um de nós. Mas qual é a vida que nós estamos vivendo, né? Fazendo essa imagem do trânsito. Será que você já tem, vamos dizer, 30 anos de habilitação e nunca sofreu um acidente? Ou será que você está aí com 2 anos de habilitação e já está com 40 pontos na carteira? Né? Assim, da gente fazer essa figura de conseguir entender aquilo que é necessário para nós. Gente, a vida em Deus, essa vida que a gente tanto busca, que a gente tanto fala e que é o sonho de todo mundo, né? Se você for conversar com a pessoa mais feliz, que se intitula mais feliz, até aquela que é mais infeliz, é mais triste, enfim, cada uma delas vai dizer dessa vida essencial. Eu quero ser feliz, eu quero ter essa vida em abundância. Claro que elas não vão falar com essa palavra, mas desse desejo que há em cada um de nós, dessa vida essencial. E, gente, é só a partir dessa experiência da ordem do mundo, da ordem das nossas vidas, que nós vamos conseguir compreender aquilo que é essa vida. Aquilo que é essa vida fundamental que pode partir para essa missão. Aí faz sentido a gente falar que vida é missão. Não tem jeito, a gente até colocou, e a gente está mergulhando nesse sentido da vida, e depois a gente vai entrar na palavra de Deus, mas é justamente para você compreender que não tem como falar de missão sem o reconhecimento da minha própria existência, sem o reconhecimento, senão fica uma coisa muito vaga. Porque o que é a vida? É um dom de Deus, nós recebemos essa graça. A vida é gratuita, é algo assim que Deus nos deu, como, olha filho, receba de graça, né? Tá aqui, é o maior dom que Deus pode nos dar, é o dom da vida, é o dom de existir. Por quê? Existir é existir primeiro no coração de Deus. Nós não existimos aqui por um acaso. Nós somos um projeto amado por Deus e que Deus coloca no mundo para dar continuidade nesse amor. Só que se nós não entendermos que o que nós somos vem de Deus, nós não valorizamos. Né? Até a Amanda está falando, esses dias a gente estava até conversando aqui na comunidade. Hoje, aproveitando esse gancho do trânsito, né? Como que hoje está tão difícil dirigir? Né? Nós dois aqui da comunidade, nós somos responsáveis por pilotar a moto aqui da comunidade. Então, a Amanda entrega pão de mel, eu ando bastante de moto, ando mais de moto aqui na comunidade que de carro. E, nossa, mas a gente vai andando na rua, como está difícil andar. E daí eu até contando para elas, né, esses dias a gente andando de moto, passou uma moto do nosso lado e o cara fez uma manobra de moto, ele fez um corte no caminhão, que eu falei assim, gente, será que ele tem noção do que é a vida dele? Porque ele coloca todo mundo em risco e por qual razão? Qual é a causa?
Em busca do quê? Mas, consequentemente, quando eu penso em uma manobra arriscada, onde esse homem fez aquela manobra, cortou todo mundo assim, e colocou a sua própria vida em risco, e colocou a vida de outras pessoas em risco, o que eu pensei? Eu falei, talvez esse cara ele não sabe que a vida dele é dom de Deus, e é por isso que ele não consegue servir. Porque servir, muitas vezes, a gente olha o nosso serviço, a caridade, somente como dar esmola. A gente olha a caridade como, eu vou dar dinheiro para uma pessoa, ou eu preciso ajudar dando roupa, sei lá, a gente olha só a caridade nesse aspecto. Mas nós precisamos olhar que a caridade e o amor pela vida está em viver ordenamente a vida, nessa forma ordenada. Por quê? Quando eu saio da forma ordenada de viver a vida, eu coloco o outro em risco. E isso é caridade. E isso é amor. Isso é preservar a vida. Isso é dom. É preservar esse dom que Deus nos deu de olhar para a realidade do mundo e de se sentir responsável de fazer um mundo melhor. Nós precisamos ter essa ciência. Nós precisamos ter essa visão. Mas enquanto nós não fizermos a experiência desse amor que vem de Deus, que nos faz, até eu lembro do Anderson, o Anderson sempre acompanha a gente aí, tá lá em Camanducaia, que ele mandou um abraço para ele. O Anderson ele sempre falava assim pra gente, ele passou por um período difícil da vida dele, e ele morou um ano, ficou um ano em Betânia, 8 meses em Betânia, e ficou praticamente um ano aqui na comunidade, se recuperando e tal, e graças a Deus está bem. E ele falava sempre assim, né, toda vez que precisava correr um risco, alguma coisa assim, ele falava assim, rapaz, agora que a vida está boa, eu vou colocar minha vida em risco. Ou seja, ele usava esse discurso por quê? Porque ele reconhecia que a vida dele era dom de Deus. Quando ele estava no mundo, a vida dele não tinha serventia nenhuma. E quando a vida não tem serventia nenhuma no mundo, nós acabamos vendo risco para as outras pessoas e para o mundo, né? E é interessante você resgatar a história do Anderson, que foi importante nesse processo de comunidade também para nós. E graças a Deus a gente pode testemunhar aí o avanço que ele teve na vida por esse reconhecimento, porque diante das situações que ele viveu aqui com a gente, se a gente for fazer uma comparação com os parâmetros do mundo, a gente tem um trabalho, mas não é um trabalho registrado, não é um trabalho desse concebido do mundo, daquele que trabalha na fábrica, daquele que trabalha no hospital. É um trabalho diferente, no qual a gente, muito mais do que exercer uma função, a gente se coloca naquele trabalho. E é uma provocação que nós, enquanto comunidade, fazemos para que quem mora fora da comunidade, seja um missionário ou não, possa também perceber o sentido que tem o seu trabalho no mundo. Porque a nossa doação de vida em comunidade, nessa missão que a gente vive, é assim, é o trabalho, mas para além do trabalho é a nossa doação de vida. Eu não posso somente fazer o pão de mel e sair para entregar como qualquer outra pessoa. Eu preciso ser a vida do Cristo, a vida que Deus me deu, fazendo pão de mel e entregando pão de mel. Uma das missões das quais eu realizo na comunidade. Então não é só um trabalho por fazer, não é só fazer pão de mel por fazer, não é só você ir na sua vida, vou trabalhar por trabalhar. Porque de repente você perde esse emprego, então assim, eu vou fazer e eu tenho que fazer aqui, eu tenho que trabalhar. Se eu fosse pensar dessa forma, né? A gente conseguir comparar aqui o nosso pensamento ou mesmo o nosso comportamento. Se eu depositasse o sentido da minha missão no trabalho que eu faço, eu ia ficar assim, não, eu tenho que fazer pão de mel. E esse pão de mel tem que ser o melhor, tem que ser o mais gostoso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E daí eu fico pensando assim, a pessoa comprou, o dinheiro foi gasto, porque é assim que acontece. O que sentiu disso? O que passou disso? Foi só uma venda? Foi só um pão de mel? Eu tô querendo dizer, gente, que tudo aquilo que nós fazemos, quando nós fazemos apenas por cumprir sei lá, eu quero ganhar meu dinheiro no final do mês e acabou, esse é o único sentido. É porque eu sou reconhecido pela sociedade, é porque eu sou o melhor naquilo que eu faço. Quando a gente faz com esse pensamento, seja o que for, o trabalho, o estudo, a convivência, enfim,
Se nós depositamos toda a nossa vida, toda a nossa confiança nesse pensamento, nós deixamos aquilo que é essencial. Aquilo que Deus colocou em cada um de nós, que é específico, para abandonado no meio da história, abandonado no meio da vida, abandonado aqui no meio do pão de mel, abandonado aí no meio da fábrica, e daí você vai ser apenas mais um funcionário, mais uma pessoa no mundo, mais um, talvez daqui a pouco, um transtorno mental, mais uma família desestruturada, mais uma família desfeita, mais uma traição, mais uma... Enfim, mais um problema. Quando a gente tem esse reconhecimento daquilo que a gente faz, essa experiência do encontro com Deus, de realizar aquilo que é essencial de cada um de nós, a gente percebe que quando a gente se derrama naquilo que a gente está fazendo, quando a gente se coloca inteiramente naquilo que a gente está fazendo, pode não ser o melhor trabalho, pode não ser o melhor pão de mel que a gente faça, mas a experiência que a outra pessoa faz ao chegar em contato com esse pão de mel, que é o exemplo que eu estou dando, a expressão, gente, é muito incrível, assim, eu não consigo definir uma palavra, mas assim, é até assim, me causa um constrangimento às vezes, né? Porque eu diretamente que faço a massa do pão de mel. E quem faz bolo, quem cozinha sabe, a receita é a receita, não tem o que fazer de diferente, para ficar maravilhoso. Mas tem pessoas que entram em contato com a gente, eu quero pão de mel. Passa alguns minutos, a pessoa entra em contato de novo e fala assim, nossa, o melhor pão de mel que eu já comi na minha vida. E daí eu fico, Deus, mas o que tem de diferente nesse pão de mel? Sendo que a receita existe aí na internet de tudo quanto é jeito. Mas, gente, não é assim me exaltando naquilo que eu faço, mas é do derramamento da vida, sabe? Porque um dia eu reconheci esse valor que eu tenho enquanto pessoa e a cada dia a gente precisa renovar essa experiência para que a gente possa, seja no pão de mel, seja no seu trabalho, seja na sua família, poder fazer essa experiência, não do reconhecimento do meu trabalho somente, né? Porque outra pessoa pode até fazer melhor, mas do reconhecimento de quem eu sou dentro desse trabalho. Porque, gente, quando a gente faz essa experiência de reconhecer o valor da nossa vida, tudo alcança uma tonalidade diferente. Tudo. Até os problemas têm uma tonalidade diferente na nossa vida. E até quero entrar na palavra aqui, porque eu queria até insistir nessa questão, né? De reconhecer esse valor que nós temos. Nós precisamos reconhecer, gente. Hoje a gente vê essa sociedade, né, buscando um sentido, as pessoas, né, com essa pergunta, eu perdi o sentido da minha vida, eu estou tão desanimada, isso está inflamando a nossa sociedade. Mas a gente muitas vezes percebe que as pessoas não reconhecem mais o valor que elas têm de fato, né? Você vê pessoas tão belas, né, homens e mulheres, né, sadios, bonitos, né, estudados, pessoas formadas na faculdade, inteligentíssimas e que carregam dentro de si, nossa, mas falta algo, né? Eu me formei, eu conquistei, mas falta algo dentro de mim. Eu não sei o que é esse algo. Então, por isso que nós precisamos reconhecer esse valor da nossa vida que vem de Deus, né? Eu queria usar hoje, o evangelho de hoje vai falar da escolha dos 12 apóstolos. Jesus escolhe os 12, Jesus sobe na montanha, Jesus ora ali, ele pede toda essa direção do Pai e Jesus faz esse chamado a essas pessoas a vivenciar e levar o evangelho a todas as pessoas, né? A dar continuidade. E depois, Jesus aqui, ele vai enviar, eu queria ler essa palavra, que Jesus envia, então, os 12 discípulos para as regiões, né? E é muito interessante. Eu vou pegar ali, Mateus 10, no versículo 6, né? Mateus 10, no versículo 6. Quem tem a Bíblia aí na sua casa aí? Depois, se você quiser marcar, depois pegar, é curtinho. Mas vai falar assim: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai, o reino do céu está próximo. Curai os doentes,
ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Gente, olha e daí a gente vai entender o que é a missão. E é por isso que, repetindo, né? Volto a dizer, a gente começou pela questão da vida, fazendo essa reflexão da vida, porque justamente, se de graça nós recebemos a vida, de graça nossa vida precisa ser doada. Né? Se é doada, já é dada, né? A nossa vida já tem que ser doada. Porque nós recebemos de Deus. Então, a vida só vai ter sentido só vai ser uma vida em missão quando ela for doada. Enquanto a nossa vida for vivida para nós, né? Porque muitas das coisas e é por isso que nós entramos nessa questão da perda de sentido muitas vezes das pessoas, é porque as pessoas olham somente para a minha realização pessoal. Eu vou ficar rico, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar o carro. Então a maioria das nossas buscas é uma busca egocêntrica, pensando em mim. E a busca, claro, na minha realização, no meu sonho, sim, mas olhando aquilo que está à minha volta e olhando para ver como eu posso ser um instrumento na sociedade, naquilo que eu estou escolhendo para viver. E quando eu falava assim, né, trazendo essa questão dessa vida doada, né, a gente sabe que o maior exemplo que nós temos é o próprio Cristo. Em outra passagem lá de João, a gente percebe assim, o Evangelho, toda a narrativa da história de Jesus mostra essa doação total. Né? A gente conhece aí, aqueles que não conhecem, assistam as nossas lives anteriores que tem alguns aspectos, leiam a Bíblia, mas percebam que toda essa narrativa que a gente tem acesso é de uma doação total de vida do próprio Cristo. Aqui ele traz esse chamado e continua o caminho dele. Quando ele chega na crucifixão, na ressurreição, em um diálogo com Maria Madalena da ressurreição, não posso é que às vezes eu confundo o nome dos personagens, mas em um diálogo ela vai em busca onde está enterrado o corpo de Jesus. E quando ela chega no lugar onde enterraram o corpo de Jesus, ela percebe que não está mais lá. Aí quando eu falei do aspecto psicológico, eu lembrei disso agora. O quanto isso é necessário, o quanto Jesus não dispensa, o quanto ele não negligencia e o quanto nós precisamos estar atentos dessa questão do sentido da vida, né? Nós estamos falando aqui. Quando ela chega, ela percebe que Jesus não está lá. O corpo de Jesus não está lá. E, gente, imagina, né? Eu acredito que todos nós já passamos pela perda de alguém que nós amamos muito. E é um sentimento, assim, que a gente não tem medida, a gente não tem tamanho. Estou querendo dizer, assim, de algo que é muito importante para nós, sabe? A gente focou muito aqui no trabalho, mas também das pessoas, também da nossa convivência, também daquilo que a gente deposita na nossa vida. E quando ela faz essa experiência de perdi o Cristo, o que vai ser da minha vida? Nesse diálogo que Jesus ressuscitado trava lá com a mulher, ele fala assim para ela: não me detenhas, não me segures, ainda não subi para junto de Deus. E o que é esse subir para junto de Deus que Jesus fala, né? Trazendo esse chamamento. Por que eu fiz essa relação? Porque é uma missão que Jesus incumbiu a cada um de nós. Nós somos os continuadores desse evangelho aqui. Aqui foi João, foi Judas, hoje é Amanda, é Anjão, é você que está aí assistindo a gente. Quando Jesus fala assim, não me detenhas, não me segures, ele está dizendo assim, não venha com a sua relação, com o seu afeto, com o seu sentimento, com a sua riqueza, com a sua bem material, com o seu carro, com a sua moto, com a sua casa, me segurar. Não venha me tirar a atenção daquilo que é essencial, que é cumprir o chamado da minha vida. Quando Deus chama Jesus, coloca Jesus no mundo, ele vem com uma missão. E Jesus fez o caminho desse reconhecimento do valor da vida dele. E também nas nossas vidas tem que ser essa experiência de reconhecermos essa vontade de Deus,
de reconhecermos o valor da nossa vida, de ouvirmos esse chamado. E ele fala, ide pelo mundo inteiro, gente, é em todo lugar. Não é só na nossa igreja, não é só em determinada pastoral, em determinada missão ou comunidade. Ide em todo lugar é o lugar que a pessoa é do meu lado. O lugar é aquele que está diante de mim. O lugar é a própria vida. Então, se a gente se detém, se a gente se segura em bens, se a gente se segura em pessoas, se a gente se segura em emprego, se a gente se segura em tudo isso que nós estamos falando, nós não subimos para junto do Pai. E subir para junto do Pai não é a morte somente, gente. Subir para junto do Pai é manter essa vida viva dentro de nós. Que a gente pensa que quando a gente perde esse sentido, é uma diferença assim visível, né? Quando a pessoa tem esse sentido muito claro para ela, você vê a postura é diferente, né? O corpo tá aberto e tal. Quando você conversa com alguém que tá sem sentido, a pessoa tá assim, ó. Então, E a gente percebe assim, que é assim que a gente enfrenta as nossas vidas. E quando a gente, reconhecendo esse chamado do Cristo, que ele diz, né? De graça recebestes, de graças deveis, de graças também, né? De graça deveis dar. Mas assim, gente, sem colocar juízo, sem colocar valor naquilo que a gente tem de que passa, né? Bens passam, pessoas felizes ou infelizmente vão embora, outras voltam, algumas vão para junto de Deus antes da gente. Então, se a gente entende que a nossa vida, isso que é essencial, que o Cristo reconhece em cada um de nós e que nos chama a realizar a cada dia, os bens vão chegar e vão sair, as pessoas vão chegar e vão embora. A gente vai ganhar dinheiro e vai gastar, mas a nossa vida ela vai manter. Esse valor vai ser eterno e a gente vai a cada dia fazendo essa experiência de renovar esse reconhecimento, de renovar essa graça que a gente tem todos os dias quando a gente abre os nossos olhos e a gente acorda. Todos os dias a gente recebe essa graça de Deus. Por isso eu até me confundi aqui. Dê graças a Deus pela vida que você recebe de graça. Deus não nos pede mais do que aquilo que Ele já nos deu para fazer. Se diante de uma situação hoje que você enfrenta, parece que é impossível. Gente, se recolha junto de Deus. Até eu anotei, mas eu não tinha nem pensado muito em usar isso. Numa homilia do Papa Francisco, ele diz assim: a oração com a qual Deus toca e move nossos corações faz-nos entender nossa falta de amor, dignidade e liberdade, bem como o cuidado com a criação. Então percebe que a oração com a qual Deus nos toca. A gente tem uma oração, cada um tem um modo próprio de rezar. Mesmo a gente aqui vivendo em comunidade, nós temos os horários que é uma oração comunitária, mas nós temos os momentos de oração pessoal, porque a gente vive em comunidade, mas a nossa salvação é responsabilidade de cada um de nós. E é nessa oração que Deus toca em cada um de nós, gente, mostrando assim, olha, você está se detendo muito nisso aqui. E a gente precisa ir fazendo esse exercício, gente, por mais doído que seja. Porque senão, hoje a gente faz a memória de Judas, não o traidor, mas no evangelho de hoje fica muito claro isso, Chama todos, e quando Jesus fala assim, quando é relatado no evangelho, Judas, o traidor, a gente vê que o que identificou Judas nesse momento não foi o bem que ele teve, não foi a cidade que ele morou, não foi nada disso que muitas vezes nos segura, que nos prende, foi quem ele era. E Judas, não de hoje, por isso que estou fazendo essa diferença, houve o outro Judas que foi o traidor. E eu questiono, me questionei hoje quando eu ouvi o evangelho, pensei assim, se fosse narrar um evangelho que eu tivesse presente, nossa, como que seria ia falar assim, a Amanda, será que seria a Amanda traidora? Eu tenho lutado a cada dia para que não seja essa a narrativa da minha vida. Mas faça esse exercício, diante desse chamado, do reconhecimento da vida. Qual evangelho vai ser narrado sobre a sua vida futuramente, É um questionamento que a gente deve fazer. Que tipo de discípulo, seremos, E
são duas questões assim que hoje é perceptível, né? Essa pergunta, né? É o que eu tenho para doar, o que eu tenho para acrescentar, o que eu tenho hoje de fato, né? O que Deus me deu, não que Deus, né? As pessoas estão vivendo de uma forma hoje tirando Deus, então as pessoas estão vivenciando o que eu tenho de fato, né? Por isso que nós vivemos hoje nesse mundo egoísta, porque as pessoas não reconhecem mais o que elas têm, o que eu tenho. Até uma frase, né? Até conhecida essa frase, né? Não me lembro, me veio agora na cabeça aqui. Não há nenhum pobre tão pobre que não possa dar nada. E não há um rico tão rico que não possa receber nada. Ou seja, cada um de nós tem algo. Cada um de nós, porque se cada um de nós viemos de Deus, cada um de nós recebemos de Deus algo para dar nesse mundo. Só que as pessoas não reconhecem mais. As pessoas estão em busca, né, desse... E é até triste, eu vejo nós aí na comunidade, eu estou mais aí com a juventude, né, esse ano não tanto, mas como estava na Fundação Casa, estava nas escolas, o triste era olhar para a realidade da juventude, era olhar para a realidade dos jovens e nitidamente, a gente às vezes até critica, a gente fala, mas é olhar para eles e o olhar dele dizer para nós: eu não tenho nada para dar, porque eu não sei como acrescentar algo nesse mundo, porque eu não sei o que eu tenho para doar. É triste você encontrar uma geração onde ela não reconhece nada que ela pode doar. E, consequentemente, é olhar para o mundo lá na frente e falar assim: nossa, como vai ser esse mundo a partir de pessoas que não sabem o que ela tem para acrescentar nesse mundo? E daí entra o nosso papel. Entra o papel de cada um de nós que recebeu a graça de Deus, que recebeu o milagre de Deus, que faz a experiência com Deus através da Santa Missa, através do grupo de oração, através dos momentos do Santo Terço. Aí cabe a cada um de nós a levar essas pessoas para que esse amor de Cristo, para que elas reconheçam que dentro delas existe um valor que precisa ser considerado, um valor que precisa ser identificado, que precisa ser reconhecido, para que ela possa doar para algo ao mundo. Para que essa pessoa... Então, o Papa Francisco, né, no Evangelho Gaudium, ele fala muito desse sair ao encontro, a igreja que sai, a igreja que encontra as pessoas. Hoje a pregação, né? A pregação no ponto de ônibus, a pregação nos ambientes de trabalho, a pregação nas conversas rotineiras da vida. Essa pregação hoje é a nossa responsabilidade em nessas conversas cotidianas fazer com que as pessoas reconheçam esse valor que elas têm. Porque senão nós vamos estar cobrando uma sociedade, nós vamos estar cobrando o mundo. Mas nós vamos estar cobrando o mundo de algo que o mundo não sabe, de algo que as pessoas desse mundo não sabem o que tem. Porque o que as pessoas estão fazendo hoje com o que o Incardino, nesse projeto hoje, que o Incardino está fazendo no mundo, é justamente colocando no coração das pessoas que elas não precisam mais de Deus, que as pessoas hoje não precisam, e o pior, que as pessoas não reconheçam mais esse amor de Deus. Porque nós encontramos hoje, na nossa geração, pessoas onde Deus é somente uma filosofia, onde Deus somente é uma ideia. E fazendo isso com as pessoas, é tirar das pessoas a possibilidade de elas reconhecerem quem de fato elas são. E realmente o dom que elas receberam, que é o dom da vida. Não pode doar aquilo que você não sabe o que você tem. Você não doa aquilo que você não sabe que você tem em casa.
Como é que eu vou falar para você que eu vou doar alguma coisa se eu não sei se eu tenho? Primeiro eu vou lá ver. Mas muitas vezes eu vou lá ver e eu preciso encontrar. E eu preciso encontrar esse amor para que eu possa doar, para que eu possa servir, para que eu possa ser de fato, a minha vida ser de fato uma missão. E diante desse questionamento, né, que o Ângelo faz, o que eu tenho para doar? De repente você está nesse pensamento, tá, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, mas eu não sei o que eu posso dar. Faça uma experiência. Alguém chegou do trabalho na sua casa. Prepare uma água gelada, um copo de água. Se a pessoa gosta de água gelada, né? Alguma percepção a gente tem de quem convive com a gente. Prepare algo que a pessoa gosta e entregue para ela. Com certeza a reação vai ser assim: o que você está querendo? Primeira reação vai ser essa. Mas, gente, diante disso, né, estou dando um exemplo muito pequeno aqui que pode revelar muito de quem nós somos e do que nós temos para doar. De repente, você não tem dinheiro para doar, você não tem um trabalho para oferecer, você talvez imagine que não sabe fazer nada, mas você sabe falar e perguntar para alguém: como foi o seu dia de trabalho? Mas, Amanda, se ele fala para mim um monte de coisa e eu não souber responder nada, responda assim: foi muito bom te ouvir. Gente, isso vai fazer uma diferença enorme. Não só nos pontos de ônibus, como o Papa tem nos provocado tanto, e é uma necessidade gritante da igreja e da sociedade. Mas não adianta nada também a gente gritar lá no ponto de ônibus e dentro da nossa casa a gente ficar mudo como se nada tivesse acontecendo. Existe uma necessidade gritando do seu lado. Existe uma pessoa com um coração transbordando de situações que pelo menos precisa de alguém que escute. Muitas vezes, gente, das pessoas que nós conversamos na comunidade em atendimentos, ou, né, no meu caso, na psicologia em atendimento no estágio, muitas vezes o que falta para o reconhecimento dessa vida essencial, que depois a gente vai colocar em missão, é de alguém que faça assim: eu te ouvi, obrigado por partilhar comigo a sua dificuldade, porque daí eu percebo que a minha não é tão grande. Aí eu percebo que não sou só eu que passo por problemas, sabe? Diante da dificuldade do outro, gente, diante da necessidade do outro, a gente percebe que a gente pode ir muito além daquilo que a gente já foi. E eu não estou menosprezando o sofrimento de ninguém, gente, pelo contrário. Eu percebo que as pessoas que já sofreram muito na vida fazem essa experiência, né? Tem até mais facilidade de fazer essa experiência, porque já passaram por um sofrimento, já passaram por uma falta de sentido. E graças a Deus encontraram alguém com quem contar. E você pode parar para pensar: não tenho ninguém. Gente, use esse celular, esse computador. Eu não sei como que você está acompanhando a gente agora, mas use esse aparelho para o seu benefício. Não usa ele só para aumentar a sua ansiedade, não usa ele só para cometer os seus pecados, não usa ele só para ficar jogando. Usa esse celular para você conseguir meios, artifícios, recursos para lidar com essas questões. E, gente, dentro de casa, deixem os celulares, né? Porque muitas vezes eles são a causa dessa falta que existe. E essa dificuldade muitas vezes está aqui, ó, prontinho para que a gente consiga olhar pelo menos para ela a partir de uma pergunta: ô Ângelo, como é que foi hoje trabalhar lá na obra? Eu descobri uma dificuldade que ele teve, eu não posso fazer nada, perguntei para ele hoje, agora vou. Nossa, você tá com dor no pescoço? Ele falou assim: tá tudo doído aqui e tal. Porque o trabalho que eles têm feito na obra é muito difícil, para mim é muito difícil. Então eu percebo que eu posso fazer mais por ele. No caso específico da dor, de repente eu posso dar um remédio, de repente pode dar uma bolsa para poder relaxar o músculo, mas concretamente eu não posso fazer nada. Mas eu perguntei, eu soube disso, eu soube de uma limitação dele. Então talvez eu não peça para ele pegar o peso daqui a pouco, que seja necessário. Então percebe que é um pequeno detalhe, gente, que a gente tem aqui, ó, nas nossas mãos, e muitas vezes a gente guarda, muitas vezes a gente esconde, muitas vezes a gente está com a mão tão ocupada das nossas coisas, dos nossos problemas, mas eu me sinto assim, eu sou assim, mas o meu... E o outro está aqui do nosso lado, pronto às vezes para ouvir aquilo que a gente tem, e a gente fechado no nosso mundinho não partilha, e a gente não descobre
essa vida que é missão e essa vida e missão na qual nós fomos chamados. Então, faça essa experiência de uma pergunta diferente, de um olhar diferente, de um gesto diferente. E com certeza algum recurso você já vai perceber que você tem para realizar a missão que Deus te confiou aí na situação que você está. Pessoal, não se esqueçam que Santa Teresinha, do Menino Jesus, é padroeira das missões, né? E ela não saiu do convento. Sim. Não iluda com essa questão, né? Que missionário é aquele que viaja, aquele que vai... Gente, ela é a maior prova disso, porque ela soube fazer a vontade de Deus. O missionário é aquele que sabe escutar a Deus. Aquele que sabe escutar a Deus, aquele que faz essa experiência de oração, que o Papa Francisco nos disse aqui, aquilo que a Amanda estava falando aqui, vai ser a consequência. É a vida de oração. É uma vida de oração que faz com que a nossa vida encontre um sentido para que ela se torne uma vida missionária. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por esse momento com a gente, né? Essa 1 hora de live aí, o Diogo, o Helder teve aí, várias pessoas aí, a Camila Mendes, a família do Anselmo, não sei se é o Anselmo, se é o Jonas, mas que Deus abençoe. A Bruna colocou ali, Santa Teresinha, padroeira das missões, rogai por nós, amém. Ó, Marcão, que Deus abençoe cada um de vocês. E que a graça de Deus também possa ser derramada aí todos os dias abundantemente na vida de cada um de vocês. Deus abençoe, obrigada pela partilha da sua vida nesse momento com a gente. Conte conosco, estamos à disposição, ouvindo a vontade de Deus para nós, mas também à sua disposição em rede social, telefone, enfim. Seja bem-vindo à nossa comunidade, nós nos dispomos a você. Deus abençoe. Se de graça recebestes, de graças deveis dar. Que Deus abençoe, galera. Fica com Deus. Até sexta-feira, na próxima live. Fica com Deus. Tchau, tchau.